Olá, seja muito bem-vindo, Caras Business começando, e eu converso com Edmar Mendonça Bull, que é empresário do setor de turismo e tem muito para contar para a gente de tendências, da experiência dele, início da trajetória. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer estar aqui. Obrigado pelo Prazer. convite. Prazer ter você aqui e falar de tanta coisa boa de viagem, né? Quem não gosta de viajar? Tem quem não gosta de viajar? Eu acho que não, acho que todo mundo adora, assim, eu até brinco que qualquer lugar que eu sento, a viagem, não por mim, mas pelos arredores, assim, é um assunto, um tema que todo mundo gosta de falar, gosta de contar, seja de boas memórias, memórias, enfim, afetivas, memórias de família, memórias de negócios, né? Então acho que é um tema muito relevante que todo mundo adora, né? E você, eu imagino que nasceu viajando, né? Porque teu pai já era do setor do turismo, hoje você trabalha lá na Copastur. Me conta um pouquinho desse início. Ah, legal. Bom, eu tenho 38 anos, hoje eu sou CEO da Copastur. É uma empresa de 52 anos, então familiar, né? Meus pais iniciaram ali a compra da empresa no passado e veio atendendo ali clientes corporativos, né? Começou desse formato. E aí, desde pequenos, sim, eu viajo, né? Natural ali, meus pais sempre olharam muito para o mundo, ainda quando nem era um tema tão relevante assim, mas que era muito glamuroso, né? Viajar, etc. Então eu me lembro ainda pequeno, e as fotos ajudam também, né? De ter ido aí para diversos países, diversos lugares que marcaram minha vida, né? E aí acho que isso também contribui pro meu desenvolvimento enquanto CEO, empresário e dentro de um negócio de turismo. Enfim, passagens aí que tem dentre as viagens, né, o próprio intercâmbio que, assim, eu falo, minha mãe, não sei se onde ela estava com a cabeça. Eu tenho 2 filhos hoje, eu tinha 12 anos, ela me mandou para Londres lá ficar um mês, fui junto com uma das minhas irmãs, mas, enfim, a moça deu a chave da casa e falou, pode ir, Mudou a vida. mudou a vida. E aí depois fiz outro intercâmbio nos Estados Unidos também, estudando na escola pública de lá, no Alabama, que também era um lugar escolhido a dedo, onde não tinha nenhum brasileiro. E aí também que mudou minha vida também em termos de conhecimento, cultura, né? E aprender a se virar meio sozinho, né? Num país É, diferente. com certeza. Acho que isso, muito mais do que a língua em si, né? Falar outras línguas, é se virar, entender que se você não fizer nada, você vai passar fome, você vai, enfim, A comida não aparece no prato como uma mágica, né? Isso desde não. cedo, adolescente, você já aprendeu. A roupa não lava sozinha. Também tive que aprender a lavar roupa também, arrumar a cama, né? Tudo que eu tive o privilégio, né, de ter todo pessoas trabalhando com a gente em casa, então acaba que você fica ali numa situação que você tive que aprender, né? Então acho que isso é muito bom, assim, para mim foi excelente. Eu faria, eu brinquei, né? Falei, minha mãe era, não sei onde ela estava com a cabeça quando ela falou isso, mas eu faria, acho que a mesma coisa que ela fez, e acho que é uma experiência incrível, né? E a partir daí, dessas experiências, dessa vivência com viagens, com intercâmbios, seguir nesse trajeto profissionalmente foi meio natural. Foi natural, eu não tinha muita dúvida do caminho que eu queria seguir, de onde eu queria trabalhar, o que eu queria estudar, enfim. E cada vez mais, né, se conectando com outros países, até pelo negócio mesmo. A gente tem um parceiro internacional, mais de 100 países, então acabei aí ao longo do tempo visitando vários deles, visitando outros escritórios, entendendo cultura, entendendo como se relaciona, né, entre culturas. Eu acho que isso tudo, enfim, nos faz algo melhor, né, e fica satisfeito por poder fazer parte de tudo isso. Como é que funciona a Copastur? Me conta um pouquinho. Então, hoje a Copastur, ela é um dos maiores grupos quando a gente fala de viagens, né, e logísticas, enfim. A gente tem diversas marcas, então tem, como eu falei, da Copastur Corporativa, que atende empresas, tem a parte de eventos, que é a Aquarela Agência, que faz todo tipo de eventos, desde almoço até grandes convenções, e grandes eventos aí, que a gente apoia e vai fazendo, leva empresas, leva pessoas. A gente tem a parte da Goya, que atende o público high-end, né, que tem ali produtos específicos e muito bem curados ali para aquele público. A gente também tem o Change, que é a parte de idiomas,
né? Então, você aprender línguas com diversas formas ali, língua para o mercado, inglês para o mercado financeiro, francês para as artes, enfim, você consegue hoje em dia ter várias experiências diferentes para aprendizado de línguas. A gente também tem uma área, e aí um pouco, que é o Pass for All, que faz documentação, vistos, né, acompanha tudo isso. Enfim, Energy, que atende toda a parte de troca de tripulação, de plataforma de petróleo, de barco, então movimentações, né, mais complexas. A gente tem a parte de viagens a lazer, né, que a gente fala que é o mais normal ali pelo Brasil, ou viagens mais acessíveis. E tem toda uma parte também financeira que a gente tem de expense, né, de controlar a despesa do viajante corporativo. Enfim, acho que um pouco aí do que abrange a gente hoje tem mais de 1.000 colaboradores aqui no Brasil, estamos presentes aí em mais de 8 países como Copastur na América Latina. Como é que é estar à frente de tudo isso e o que você acredita que é a tua marca quando você chegou na Copastur? Bom, estar à frente de tudo isso, eu penso que é uma grande responsabilidade, né? A gente tem aí mais de 5.000 famílias, e dentre as famílias ainda mais pessoas que 5.000 pessoas entre as 1.000 famílias que a gente tem direto, mas indireto a gente tem muito mais pessoas que a gente impacta. Para mim, eu sempre olhei muito o negócio como um meio de impactar positivamente as pessoas. Então, sempre tem uma oportunidade aqui que nem todo mundo tem, né, do privilégio de conseguir fazer algo diferente. Quando eu iniciei na empresa, era outro momento, né, lá em 2004, e aí a partir disso era uma empresa com muito comando e controle, né, muita hierarquia, muita regra, né, não que não tenha regra hoje, mas com menos flexibilidade. E aí a gente passou a colocar algumas coisas que até eu vinculo isso às certificações, né? Hoje a gente tem a certificação de ser uma empresa B, né, que é uma B Corp, onde para mim é o maior certificação que uma empresa pode ter quando você fala de ESG. Mas a partir disso também a gente teve outros selos e outros rankings de Great Place to Work, né, de melhores lugares para se trabalhar, uma empresa humanizada também, que é uma outra certificação que a gente tem da Humanizadas. A gente faz parte que é um outro modelo de negócio, vamos dizer assim, que é o capitalismo consciente. Então a gente é mantenedor do capitalismo consciente, que basicamente faz com que você tenha o impacto, ele venha antes do lucro, né, e ele seja igual respirar. A gente não pode parar de respirar, a gente, né, morre, mas ele tem que existir, mas você não pode viver para respirar, né? Você não vai parar aqui, ficar respirando aqui, e senão tudo vai passar, né? Você não vai impactar nada, você não vai viver. Então, acho que dentre todas as filosofias, a gente acabou criando uma empresa que se diferenciou. Além disso, a gente é muito forte em diversidade e inclusão, então a gente tem diversos também certificados e selos que para nós faz diferença, mas hoje, predominantemente, temos mais de 60% de mulheres no nosso time, e aí, dentre todos os outros pilares também, a gente tem números que são muito relevantes, né? E como é que foi enfrentar a pandemia, né, que todo mundo sentiu? Eu acho que foi um grande... Obviamente, a gente olha para trás e vê que no final foi positivo, mas foi uma grande prova desse modelo de negócio, de olhar para as pessoas, né, colocar as pessoas no centro. Logo que teve a pandemia, a gente decidiu, o governo, né, soltou algumas medidas ali, a gente decidiu não aderir a nenhuma delas, visando ainda o bem-estar das pessoas que estavam com a gente. Obviamente, a gente colocou todo mundo em casa, enfim, teve toda aquela mudança que a maioria das empresas fizeram, mas a gente sempre acreditou que viagens não ia acabar, né? Então eu brinco, eu às vezes falava com o mercado financeiro, mercado de consultoria, advocacia, o pessoal fala, agora não vai mais existir viagem, vai ser tudo online, né? E para mim era uma coisa que não tem como, né? A gente tem, né, fábricas, outras coisas que precisam das pessoas, né? E as pessoas no lugar certo, na hora certa, né? Hora que... Pessoas precisam de pessoas, né? Exato. Assim, essa entrevista seria outra se a gente estivesse online, por exemplo. Eu Com acredito certeza. muito nisso. Então, a gente conseguiu passar muito bem pela pandemia, e a partir disso também a gente teve um crescimento muito grande desde então. E, enfim, acho que meu pai fala muito, né, as empresas têm ciclos, né, e a economia tem ciclo. Então a gente sabe que sempre vai estar bom, e depois vai ter um ciclo mais difícil, mais desafiador, depois vai ter um ciclo melhor.
Então a gente sempre tem que ter isso que, enfim, acho que... E qual é o ciclo que a gente está hoje? E se você pudesse dizer o que é tendência nos dias de hoje em termos de viagem, o que você traria para a gente? Acho que em termos de viagem, se você olha para o viajante corporativo, por exemplo, as empresas estão muito olhando para o bem-estar, né? Então, como a gente olha para as pessoas, as empresas também estão olhando para isso. Então, o que, de certa forma, é um pouco complexo de fazer, porque você está controlando, quando você olha do ponto de vista da empresa, está controlando o custo, mas, ao mesmo tempo, você está, aquele custo que você controla, às vezes você está criando algum tipo de problema ali para aquela pessoa. Então, acho que essa é uma tendência, quando a gente olha para as viagens como um todo, que a gente gosta de falar do mercado high-end, de tendências, a gente está olhando muito para o wellness, né? Então, os spas, as viagens de biohacking, de você escanear seu corpo, saber o momento que você vai chegar antes do burnout, você pode ter uma experiência que vai te trazer de volta antes de você ter um problema. As vivências mesmo, né? Acho que as questões culturais dos países faz diferença você vivenciar isso, né? Acho que duas outras grandes tendências que a gente tem também são os cruzeiros menores, né, de luxo. A gente tem várias marcas aí que lançaram seus cruzeiros e que estão lançando ainda novos cruzeiros sustentáveis, com mais de um tripulante, ali, 2 tripulantes por passageiro, por exemplo, um serviço muito bom, né, muito sofisticado. E também tem as viagens de trem. Os trens voltaram assim de uma forma incrível, com um serviço muito bom, né? Então a Belmont, a Orient Express, essas marcas, elas foram compradas, mas elas voltaram e tem aí roteiros incríveis. E tem algum país que está se destacando nesse ano ou para os próximos anos, na tua opinião? Olha, eu acho que a gente sempre fala muito de África, né? E a volta do voo ano passado direto de São Paulo a Joanesburgo ali da África do Sul, isso ajudou muito, 7 horas e meia você está lá. Então, e uma viagem de família, uma viagem, né, com experiência, acho que isso é muito bom. Eu particularmente fui numa viagem um ano atrás, 2 anos atrás mais ou menos, que eu fui para o Alasca, e aí também é uma viagem incrível, que você consegue ver a mudança climática, tudo aquilo, né, na sua frente, você não tem como falar que não existe. E tem, né, muitos especialistas dizendo que se a gente não vê isso agora, a gente não vai ver mais, né, as geleiras, né, toda essa questão. Então, também é uma tendência você estar nesses lugares, né? É só observar que a gente está na primavera, por exemplo, e o clima já é de verão, né? Então não tem muito para onde fugir. E a viagem que mais te marcou, seja em família, seja na infância, o que você podia destacar para a gente? Eu acho que como um pai coruja, assim, as viagens que mais me marcam recentemente são as que eu tô com a família, que eu tô com a Carol, minha esposa, que eu tô com os meus 2 filhos, com a Gigi e com o Tom. A Carol trabalha contigo, né? Ela trabalha... Então isso já facilita o trabalho com, né, ter a família perto, já é um bom caminho andado. Com certeza. A gente está junto aí há mais de 10 anos, casado há 8, e sem dúvida ela viajar comigo, trabalhar nesse mercado faz toda a diferença, né? Então, trabalhar aí na Nagoya com as viagens, a gente contato com os fornecedores, então ajuda bastante. Mas respondendo assim, recente, teve uma viagem que a gente foi para a Espanha, agora no verão europeu, que a gente foi para Maiorca, e com as crianças, assim, ver, né, eles tendo contato, conhecendo, querendo explorar. Eu falo, os meus filhos gostam muito, até muito mais que eu ali, de história, né, entender as coisas. Então, eu acho muito legal poder fazer isso em conjunto com eles. Então, talvez assim, a última viagem que me marcou com eles foi essa. E a Carol é do mercado de luxo, né? Depois que ela entrou no turismo, eu queria saber qual é o diferencial desse público, desse cliente do mercado de luxo, o que ele busca, o que não pode faltar, o que a empresa tem que fazer certinho para conquistar. Acho que o grande ponto que tudo, né, se resume à hiperpersonalização. Então, entender que aquela pessoa, ela tem aquele perfil, que ela gosta daquilo, que ela gosta, às vezes tem cliente que gosta de uma agenda mais fechada, saber o que vai acontecer. Tem cliente que fala, não, eu não quero saber, eu quero só ir, chegar lá e ser surpreendido por o que está acontecendo.
Tem clientes que gostam de experiências, por exemplo, gastronômicas, que demoram horas e horas. Tem clientes que não, né? Não, eu quero só a minha refeição aqui o mais rápido possível, da forma que eu gosto. Então, acho que... E também entender... as pessoas viajam e a gente tem muito trabalho de tentar fazer elas se sentirem em casa, se sentirem bem, né? Trazer coisas ali que remetam à casa de cada um. Então, acho que quando a gente fala de diferencial, é esse diferencial de entender o cliente, entregar exatamente o que ele precisa e na hora que ele precisa, né? Eu estava vendo, tem as viagens familiares de 3, 4 gerações, às vezes, viajando junto, né? Então, são lugares que você, não, por exemplo, não pode levar eles para uma capital onde cada um quer fazer uma coisa diferente ao mesmo tempo. Não tem que deixar dispersa. eles num lugar, ou numa ilha, ou em algum... Convivam. Exato. Que isso vai, obviamente, tirar muito mais ali e vão criar boas memórias. Convivam, né? E aproveitem esse tempo que está junto, né? Realmente, você pega o adolescente, vai para um lugar, o avô vai para outro, o filho vai para... Aí, tipo, cada um foi fazer a sua própria viagem e o intuito se perde, né? Exatamente. Então, o diferencial desse cliente de alto luxo é justamente a personalização que vocês têm a capacidade de oferecer, de entender com quem vocês estão lidando, né? Isso, e o momento, né? Então, às vezes, a mesma pessoa que está usando um produto super, ultra high-end, numa semana, na seguinte, está em um lugar que tem uma qualidade diferente, mas que está tendo alguma experiência que é importante para ela, né? Então, nem sempre o mais alto luxo, vamos dizer assim, ele precisa estar em todos os momentos, né, daquele viajante. Como é que você faz nessa tua posição tão importante para gerenciar o estresse, para evitar esse burnout que você já mencionou? Em relação ao wellness, você promove isso para os funcionários, mas quero saber na tua rotina, como é que é teu dia a dia? Tem tempo para uma meditação, para um esporte, desligar celular em algum momento? Eu acho que desligar celular, para mim, pelo negócio, ele Não se existe. torna impossível. Não que a exigência de casa não tenha vindo. Mas como esporte, eu jogo tênis desde pequeno, então adoro jogar tênis, adoro ir assistir também. Pelo menos 3 vezes por semana eu jogo tênis. Tênis é o momento que você desliga, né? Desliga de tudo, só pensa na bolinha, onde vai bater, onde ela tem que chegar, é isso, né? É isso, você foca ali e consegue desligar, exatamente. Tenho feito calistenia no último ano, que também é um exercício super difícil. Parece simples, mas aí eu já com 1 ano não consegui ainda fazer nem o básico, mas estou lá, estou tentando 3 vezes por semana também, tenho feito. E quando viaja, enfim, acho que também um momento legal de viagem, esporte, eu tenho, desde que minha menor tem 1 ano, ela vai esquiar uma vez por ano, e é aquele momento que eu e a Carol, a gente fala muito, né, que quando eles tiverem, sei lá, seus 15, 16 anos, eles vão falar, não, eu quero ir esquiar com vocês ao invés de ficar aqui com os meus amigos, etc, né? Então, é algo que a gente tem criado ali, tem dado certo. Uma tradição familiar, uma conquista. Viram, meninos? Nada de com 15, 20 anos e com os amigos, não. Tem que estar junto, né? Isso aí. Qual é o legado que você quer deixar para a gente encerrar do teu trabalho, da tua presença no mundo, na tua atuação como CEO? A gente sempre quer fazer o melhor possível, né? Obviamente a gente tem altos e baixos, né? Acho que como pessoas, né? Eu também falo muito que se a gente tivesse um platô ali, a gente não estaria vivo, né? Então, sempre a gente tem coisas boas e ruins, e acho que como que a gente lida, né? Os desafios, eles sempre trazem coisas melhores para lidar com eles. Eu sempre me coloco em situações super desafiadoras até para eu ficar preparado para em algum outro momento que eu precisar. Então, se eu conseguir, né, inspirar as pessoas e fazer com que elas também saiam da zona de conforto, né, façam coisas diferentes, acho que isso é uma coisa que sempre me vem. Muito obrigada, Edmar, por separar um pouquinho desse tempo tão precioso que você tem na tua agenda para estar aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou. Fique agora com a Parada Filosófica do Fernando Moraes. Tchau. Parada Filosófica. Olá, hoje eu quero refletir com vocês sobre um sentimento que habita em nós, que ao mesmo tempo que é nobre, também revela uma certa incoerência,
que é o arrependimento, né, gente? Nobre no sentido de que reconhecer o erro, magoei alguém, tratei alguém de forma equivocada e vou lá e me arrependo e peço perdão. Há muita nobreza disso. Mas tem um filósofo que nos ensina a lidar com o arrependimento para que a gente não o incorra na nossa existência, porque isso também é uma demonstração de inteligência existencial. Ele diz assim, ó, quem se arrepende, a única coisa que consegue é ser 2 vezes miserável. Por isso, pessoal, trabalhar a inteligência da pertença como conceito de existência para esperançar dias melhores.